Pois bem, Homem-Aranha Longe de Casa é o filme que continua exatamente de onde Vingadores Ultimato terminou. Então a gente vai ver muitas das consequências daquele filme, claro que de uma forma, como sempre, né, muito mais bem-humorada, muito leve e tal. E também é uma sequência, né, do filme de 2017, Homem-Aranha de Volta ao Lar, dirigido pelo Jon Watts. Aqui de novo o Jon Watts tá dirigindo o filme, e ele basicamente vai contar a história do Homem-Aranha querendo umas férias depois de tudo que aconteceu. Ele viaja na excursão com os colegas dele, vão pra Europa, param ali em Veneza, só que o Nick Fury ali do Samuel Jackson tá o tempo inteiro ligando pra ele, tentando contactá-lo pra uma missão X, que ele ainda não sabe qual é, e ele tá evitando. Só que aí essa missão calha de acontecer exatamente em Veneza e em outras partes da Europa também. Então, de uma forma ou de outra, o Peter Parker vai ter que encarar essa missão que o Nick Fury tá preparando pra ele. Entra em cena também o personagem do Jake Gyllenhaal, que é o Mysterio, enfim, Mr. Beck, que tá ali, é um cara de outro planeta, no caso de uma terra de outra dimensão, e eles juntos vão tentar derrotar essa ameaça aí que tá no trailer e tudo mais. Não dá pra falar muito mais do que isso. Eu não tô exagerando não, tô falando realmente de verdade. Isso é um filme dificílimo de falar sem spoilers, é por isso que eu coloquei esse título aí na crítica. Embora fosse difícil falar também do Ultimato sem spoilers, tanto é que eu fiz uma crítica abertamente com spoilers, era um filme que as pessoas já tinham uma noção de como ele seria. As pessoas não sabiam necessariamente como as coisas iam acontecer, mas já se tinha um panorama básico, né, de como seria o final do filme, de que a galera ia voltar, enfim, não era nenhuma surpresa. Já aqui no Homem-Aranha Longe de Casa é complicado porque a estrutura dele é um pouco diferente do que dava a entender pelos trailers, pelo que dava a entender pelo marketing. E antes de deixar claro para quem quer sair logo desse vídeo porque não quer tomar nenhum spoiler, eu gostei do filme, eu acho ele consideravelmente superior ao primeiro em vários sentidos, eu vou aqui listar em quais sentidos eu tô querendo dizer, mas uma das razões principais para mim nesse avanço é que o Jon Watts aprendeu a dirigir ação direito. O primeiro filme tinha umas 3 cenas de ação no máximo e eram bem protocolares, bem básicas, e aqui não é só o fato de as cenas serem mais épicas, do escopo temático ser mais épico em certos aspectos, é porque ele trabalha a câmera com uma movimentação muito mais inventiva, os planos às vezes são mais longos, tem uma sequência inteira que se passa num lance de ilusionismo, que é uma das melhores sequências da Marvel pra mim, muito criativa e diferente do que eu esperava ver aqui de um filme como esse. Eu vou chegar aí na parte da trama, mas pra isso eu vou precisar falar de uma cena específica que a câmera faz um movimento muito criativo, em que o Peter Parker sai de um certo cômodo, ele sai de um certo lugar, e aí a câmera acompanha ele enquanto uma certa coisa está sendo revelada para o público, e aí já entro na questão da história, então quem quiser sair da crítica já sai, porque pode ser que tome um spoiler grande aqui, mas sinceramente me surpreenderia se alguém se surpreendesse com o que acontece do meio pro fim do filme, porque assim, até a metade ele assume um caráter muito épico, até além da conta. Então uma das coisas que eu ia criticar aqui ia ser esse exagero dessa primeira metade, esse excesso de clímax, essas coisas meio, né, esses monstros gigantes, aquela coisa. E aí do meio pro fim, o filme meio que cala a minha boca, porque ele basicamente diz que tudo aquilo que eu achava que era meio ridículo no filme, ele mesmo considera meio ridículo. E tem uma fala sensacional do personagem do Jake Gyllenhaal, mais ou menos nesse período aí, em que ele diz uma certa, não posso dizer muita coisa, mas ele fala uma coisa em relação à fantasia que era exatamente no que eu tava pensando no filme inteiro até aquele momento, o que? 40 minutos, 45 minutos. Aquilo não me saía da cabeça, e aí o filme foi lá e soltou, e eu sei que isso pode ser usado com cinismo, né, da pessoa do filme ficar admitindo esses elementos pra poder se sair. Eu sei que isso não é uma coisa moderna, isso é uma coisa que o Deadpool já tá fazendo, é uma coisa que a cultura pop já tá fazendo, de se satirizar, mas no caso específico do Far From Home, como ele tava levando um certo elemento ali tão a sério, surpreende que ele faça essa coisa, ele toma essa postura mais iconoclasta, e eu acho isso bem legal. E se a ação já estava interessante até esse momento, a trama em si também vai ficando mais interessante, o conflito fica mais interessante, embora, e aí eu já vou falar do que eu realmente não gostei, ele acabe no terceiro ato, ainda que seja um terceiro ato super bem filmado, super divertido, super grandioso, na medida certa, ele acaba caindo num dos clichês que ele mesmo ridiculariza. Eu esperava, pela subversão que ele faz ali no segundo ato, que no final ele fosse trazer um elemento mais diferente, um elemento que não ficasse caindo na fórmula dentro da fórmula. Então ele subverte uma coisa
e acaba caindo no outro clichê que não é tão diferente daquele outro que estava sendo meio ridicularizado ali. Se foi a interpretação que eu tive, pode ser que seja diferente para outra pessoa, provavelmente vai ser. Apesar disso, eu tenho que dizer que o Jake Gyllenhaal tá muito melhor na segunda metade do que na primeira, e não é surpresa pra ninguém que ele é o vilão, gente, pelo amor de Deus. Eu avisei que aqui teriam mini spoilers, né? Mas o bacana é como as coisas vão se desenrolando, que assume um caráter um pouco mais criativo do que eu esperava. É curioso isso, que eu também esperava muito pouco do Capitão Marvel, e ele conseguiu me pegar de surpresa em alguns momentos. E esse aqui conseguiu me pegar mais ainda de surpresa. E isso é bacana, levando em conta que a coisa aqui que o final de tudo é tão previsível, né? A estrutura geral é tão básica, é tão primária, e a Marvel não se desgruda dessa estrutura, é claro que é a estrutura que é rentável, né, pra eles, que acaba me agradando muito ver essas coisinhas fora da caixa ali no meio. Eu acho que isso já demonstra um sinal de avanço muito grande para essa nova fase que vai começar a partir daqui. O Tom Holland continua sensacional como Homem-Aranha, talvez melhor ainda do que no primeiro filme. Eu acho que ele tem uns elementos mais complexos aqui para trabalhar, tanto no drama central, né, na questão dele com Tony Stark, como da responsabilidade que ele assume aqui. Eu gosto disso, acho que ele entrega tanto dramaticamente quanto no humor, que ele sempre é bom, ele é muito engraçado. Agora, eu acho que o núcleo dos amigos dele continua bem boboca, continua com aquele humorzinho bem de quinta série e aquela coisinha meio de high school de anos 2000, é aquela coisa que eu acho que já não cabe mais. Por outro lado, eu gosto muito de como ele integra esse núcleo mais teen, né, esse núcleo intimista dos coleguinhas da excursão com o núcleo grande ação. Ele consegue casar muito bem, não fica só aquela estrutura básica de um personagem que sai dali da zona de conforto dele, que sai do grupinho de amigos dele, vai pra uma jornada e volta, e aí aqueles personagens do comecinho aparecem de novo. Aqui não, aqui tá tudo acontecendo meio ao mesmo tempo, e o filme administra muito bem esses dois núcleos, isso eu achei bem legal. Dá tempo da gente se envolver um pouco mais com a personagem da Zendaya, que tá muito bem, com o personagem do Jacob Batalon, que eu não gosto dele no primeiro, mas eu acho que aqui ele tá melhor, de novo, apesar desse humorzinho pobrezinho. E o filme conseguiu arrancar uma gargalhada minha de verdade, e não foi em nenhum desses momentos, foi numa certa citação ali no ato final ao Ultimato, que foi uma citação genial, eu ri demais. Resumo da ópera: Homem-Aranha Longe de Casa é mais engajante, é mais arrumado, é mais arrojado visualmente, é mais dramaticamente bem resolvido, consegue conciliar melhor os núcleos dele, tem atuações muito boas, e eu acho que apesar dele não conseguir, de um modo geral, se desvincular do que eu acho que ele poderia ter se desvinculado, ele funciona muito bem, ele é divertido e ele prepara um terreno bacana pro que vem aí no universo Marvel. Antes de dar nota, eu queria avisar que também tem crítica escrita do filme na HostGeek, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu também fiz um comentário breve no Letterboxd, pra quem não me segue lá também, vou deixar o link aqui embaixo. Por essas e outras, a minha nota pra Homem-Aranha Longe de Casa vai ser 7,5. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você de fato curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se não curtiu, deixa o dislike. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado quando eu postar vídeos novos aqui. Comente o que você achou do filme do Homem-Aranha Longe de Casa. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Até a próxima.